Boa tarde, prezados irmãos, companheiros, compadres, companheiros, visitantes. É sempre uma alegria para nós estarmos participando de alguma forma dos trabalhos da nossa academia, né? É interessante que nós, ao final de cada reunião, nós ficamos avaliando quanto aquela reunião recebeu da nossa participação, em estarmos presentes, em acompanharmos os trabalhos, e mais ainda, o quanto nós recebemos por termos estado aqui. Nós saímos enriquecidos, cada reunião, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que acompanhamos, né? Eu tenho certeza que, graças a Deus, essa prática da academia vai permanecer, sendo ela um fator de contribuição para o crescimento de cada um de nós como crentes em Cristo. Isso é muito importante. É sobre esse assunto, irmãos, né, que eu vou preparar o meu trabalho. Eu coloquei em nossa apresentação visual, de maneira que, se pudermos então entrar, nós o faríamos a partir deste momento. A nossa meditação se reflete no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Está aí o prenúncio dela. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Esse é o texto que temos para nosso roteiro. Vamos avançar? Vamos situar a profecia. Qual é a sua época e qual é o seu local? O tempo de Oséias é aproximadamente, do pré-exílio, assim chamado, 782 a 725 a.C. Foi quando ele profetizou no Reino do Norte. O local, Reino do Norte, Samaria, tendo como rei na sua época Jeroboão II. Voltando um pouco, quem pode comandar? Isso. No sul, enquanto o Reino do Norte tinha Jeroboão, no Reino do Sul, Reino de Judá, Jerusalém, capital, Uzias, Jotão e Acás foram os reis também daquela época, né? O texto histórico está registrado na Bíblia, passagem de Oséias, 2 Reis, capítulos 15 a 20, historicamente, e a profecia propriamente dita, Oséias, de 1 a 14. O contexto editorial da profecia, que é tremendamente dramático, é o livro que denuncia o adultério espiritual de Israel, simbolizado de forma dramática no próprio casamento do profeta com uma prostituta. Este é o enredo que temos diante de nós. O contexto da profecia: anos 1000, apogeu do Reino Único, Davi, Salomão. Anos 900, começa o problema, a divisão do reino. Anos 800, a decadência de ambos os reinos, tanto do sul quanto do norte, um mais outros menos. E no ano 722, voltando, no ano 722 a.C., Isaías profetizava com Ezequias no Reino do Sul, quando o Reino do Norte cai para o poder assírio, a queda do Reino do Norte. Eis aí a época de Oséias. Ele se insere historicamente neste momento. Posteriormente virão, em 587, a queda também de Jerusalém, é o início do cativeiro babilônico. 539, Ciro liberta o povo de Deus para a volta, 70 anos de exílio posteriormente, portanto, e então em 458 Davi permite a volta de Esdras. Este é o pano histórico da profecia de Oséias. É neste contexto cultural e espiritual que Oséias, olhando o futuro de Israel, traz o seu desafio. Vamos ler todos, vamos a sua voz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ela nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias vai nos ensinar sobre isso. Ele olha o futuro de Israel, já de volta do exílio babilônico. É interessante verificar que a sua profecia é bem posterior à sua época. Ele ainda está na Palestina, mas já prevê a volta do exílio babilônico, 200 anos depois, praticamente, né? Ele é categórico em proclamar ao povo de Israel que o melhor conhecimento de Deus era o caminho único e positivo para a restauração que se pretendia fazer naquela terra, como, de certa forma, será feita. Mas aquele povo não conhecia Deus. Aquele povo não sabia quem era o seu Deus.
cultuavam de forma distante e descompromissada. Oséias convida o povo a conhecê-lo mais de perto. O povo estava se afastando do Senhor exatamente porque não tinha ainda se aproximado devidamente dele. O convite de Oséias é permanente, é real, é intenso, vale para nós ainda hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sim, avançando. Deixa eu ler a última frase. Saltei. Ali nesse momento agora eu coloco também uma forma de compreensão desta palavra serodia, né? Ou serodia, como alguns pronunciam, né? É fora do tempo, tardio, extemporâneo, a chuva que vem sem esperar, né? A chuva fora do seu tempo, é isso que ele está dizendo. Como a presença do Senhor era importante para o povo, como essa chuva que cai e faz tão bem a lavoura, o crescimento da fertilidade na terra, né? Assim seria o conhecimento do Senhor para o povo de Israel. Esta é a precisão dele. Passamos então uma releitura deste texto, a temática para a nossa meditação. Alguns questionamentos para a nossa introspecção. Será que conhecemos a Deus? A pergunta pode ser feita intimamente. Será que eu conheço Deus? Como eu posso mensurar este meu conhecimento do meu Deus? Eu posso dizer que estou melhor, que estou maior hoje neste conhecimento, voltando atrás, por favor? Como eu posso mensurar? Que vantagens tenho eu sobre o povo do passado bíblico? Realmente, o povo do passado bíblico tinha algumas desvantagens para conhecer melhor a Deus. Em determinado momento, Moisés chega a perguntar: que nome eu te darei? Eu sou o que sou, disse o Senhor para ele. Em diversos momentos, aquele povo tergiversou em não ter condição de capacidade para conhecer, para trazer esse Deus. Havia mais temor a Deus do que conhecimento do Senhor. O temor era de tal maneira forte que, por causa disso, eles não avançavam no conhecimento. Impressionante isso. Em vez de o temor trazer como consequência o desejo de conhecê-lo, trazia um afastamento, um distanciamento, o medo do Senhor. E Moisés desceu do Horebe, Sinai, aliás, o povo não pôde olhar a Moisés. Tiveram que colocar uma venda nos seus olhos, porque ele refletia a presença de Deus. Como eu posso crescer neste conhecimento? É uma pergunta que eu posso fazer. Eu hoje, como crente em Cristo, a nossa geração, nós temos vantagens sobre aquele povo do passado que não conhecia Deus. Afinal de contas, Cristo veio. E pronto, essa barreira se desfez. Cristo nos deixou, mas deixou o Espírito Santo conosco. A partir de então, essa presença se faz marcante, clara e sofismável na vida de cada um de nós. Então nós temos vantagens que o povo do passado não tem. E aí eu faço a pergunta: será que por isso nós o conhecemos melhor? Será que por isso nós temos realmente conhecimento da pessoa, da presença de Deus? Eu coloquei algumas indagações pessoais para nós fazermos aqui. Como eu poderia crescer neste conhecimento? Lógico, pela leitura da palavra de Deus. A palavra, sendo lida por nós, vai nos trazer instrumental suficiente para avançarmos nesse conhecimento. Conhecemos o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Conhecemos o Deus de João, de Tomé, de Tiago, daqueles que conviveram com Cristo. Conhecer o Deus de Paulo, conhecer o Deus de todos aqueles personagens que nós... Isto vai nos ajudar, sem dúvida, a caminharmos nesse conhecimento. A leitura da palavra de Deus. Mas a leitura não é apenas suficiente. Ela, sem dúvida, traz enriquecimento, conhecimento para o nosso interior. Mas nós precisamos meditar nela. Talvez nós estejamos numa geração que lê muito a Bíblia. Eu posso pedir aqui que cada um abra o seu celular na Bíblia de preferência. Não tem todos vocês? Todos nós hoje temos no celular uma versão da palavra de Deus. As pessoas têm um acesso facilitado à palavra do Senhor. Mas será que meditamos? A leitura é superficial, é passageira, é dinâmica, pura e simplesmente naquele momento que nós vamos fazer. Parar, meditar,
para entender, para buscar o que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu tenho tido conhecimento de algumas pessoas que chegaram à seguinte conclusão em determinado momento da leitura da palavra de Deus. Puxa, eu tinha lido tantas vezes esse texto e nunca tinha me apercebido desta mensagem. Ou seja, aquela mensagem que estaria à vista de todos, para uma ou outra pessoa não chegou. Precisou de um estímulo, vamos dizer assim, de uma motivação, de algo especial para que ela então se apercebesse daquela afeição, né? Daquela mensagem especificamente para ele naquele momento. Além da meditação e da leitura, a oração. Nós precisamos orar sobre a palavra. As nossas orações estão sendo feitas muito para o público, ou seja, nós nos esquecemos que a pessoa principal em nossa oração é sempre a pessoa do Senhor Deus. E fazemos a oração muitas vezes visando agradar ou ir ao encontro dos problemas, da necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Orar, conhecendo Deus, fazendo indagações a Deus, questionando a Deus. É isso que nos compete. Continuando, comunhão sobre a palavra. É importante que nós convivamos este conhecimento de Deus com aqueles nossos pais, seja na família, seja na igreja, no grupo que nós temos. Hoje nós temos em quase todas as denominações, né? Os pequenos grupos, os pequenos núcleos, né? Convivendo, citando a Bíblia, questionando, levantando questões, dialogando sobre o que a palavra de Deus nos fala. Isso vai criando um sentimento de comunhão, de comunicação, de confraternização, de compartilhamento, que é a última experiência do coloquei ali. Nós precisamos compartilhar essa experiência. Somente conheceremos a Deus mais profundamente na medida em que conversemos sobre Ele, na medida em que tenhamos uma tertúlia, ainda que mensal, né, para chegarmos aqui e meditarmos um pouco na palavra de Deus. É muito pouco, mas se fizermos isso, já estaremos caminhando nesta busca que devemos ter de nossa maior presença de Deus. Finalizando. Só assim poderemos com convicção afirmar interiormente cabeça, poder mental, raciocínio, lógica. É o ser humano físico, como todos nós somos. Então eu, por causa da leitura da Bíblia, das experiências do passado, eu conheço a Deus. Eu tenho o conhecimento intelectual de Deus, que foi apagado rapidamente assim, mas logo vai voltar, porque ele vai. Exatamente, né? Então, a certeza que nós temos é que, mentalmente, intelectualmente, eu poderia dizer que uma grande maioria da população em nosso país conhecem Deus, sabem quem é Deus, ouviram falar de Deus, viram das suas experiências no passado, junto a esse povo, aquele povo. Isso todo mundo conhece. Agora, intimamente, alma, sentimento, espírito, embora ciente de nossa imensa limitação humana, poucos conhecem a Deus. Essa é a verdade. Então, diante de tudo isso, podemos afirmar interiormente, nossa cabeça, com a nossa mente, e intimamente, com o nosso sentimento, com a nossa alma, com a nossa capacidade espiritual. Vamos ver? Conhecemos ao Senhor e que pretendemos sempre prosseguir no melhor conhecimento dele. Vamos ver outra vez? Conhecemos ao Senhor e que pretendemos sempre prosseguir no melhor conhecimento dele. Que esta seja uma realidade para cada um de nós, para mim especialmente, o quanto a gente precisa de ter esse desejo de melhor conhecer a Deus, de saber o quanto Deus opera no nosso viver. Tive a bênção de, até por um motivo de um momento aqui na academia, de testemunhar para o pastor Martinho Velho, para o pastor Dami, né? A cura da minha filha. Nasci, conhece bem a nossa história, né? Filhos Bernardes Gonçalves, câncer há 2 anos e meio, passou o seu trabalho, passou por todo aquele esquema que os irmãos conhecem, né? Hoje, o pastor Martinho foi companheiro dela no colégio, estudaram ambos no Colégio Batista, alguns anos atrás, né? Passaram um pelo outro na Leroy, ela é funcionária da Leroy. Então eu pude testemunhar esse Deus que nós oramos,
acompanhou o tratamento, a trouxe de volta ao emprego, quando a empresa novamente a colocou na mesma função e capacidade para ser promovida mais à frente. É Deus que faz isso, é Deus que nos leva. Conhecendo Deus, nós vamos encontrar respostas como essa. Que é isto a convocação de Oséias, há 2.700 anos, nos motive e estimule. Amém? Realmente foi uma emoção muito grande ver a Alice. Estudei com ela no Colégio Batista Shebas, ali na Tijuca, por 3 anos. E sempre uma aluna aplicada, ela sempre fazia parte dos nossos clubes bíblicos. Fazíamos parte da MPC, a Mocidade para Cristo. E toda quarta-feira, no recreio, nós ficávamos fazendo nosso culto. E a Alice era uma das mais assíduas de todo o grupo ali. Então foi muito bom vê-la hoje, sabendo da história, da luta, mas também usufruindo do prazer de testemunhar a vitória dela.